Quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Chegamos ao fim da série de mensagens, bênçãos para um novo ano. O tema que trataremos nesta noite é fidelidade e obediência a Deus. Pudemos então, lá no finalzinho de 2024, falarmos de caminhar com sabedoria, depois entregando e confiando a Deus os nossos planos, sonhos, projetos e desejos, tanto na casa de Deus, nos nossos ministérios, como pudemos ser abençoados e empossados aqui. E mesmo os que aqui não estavam, todos nós, meu irmão e minha irmã, temos os nossos dons e talentos, e nós vamos falar daqui um pouco de como nós precisamos colocar à disposição do Senhor aquilo que Ele nos dá. Falamos então no domingo passado, seguindo, de vivermos o shalom de Deus, e agora, por fim então, falando de fidelidade e obediência. Abra a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no texto que irá nortear a mensagem desta noite. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25, nós leremos os versículos de 14 a 30. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavras do Senhor. Amém. Amados, o foco da nossa mensagem está nos versículos onde nós lemos a devolutiva do Senhor dizendo, né, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando nós olhamos também para outros textos, como 1 Coríntios 2:9, que fala, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou seja, nem eu nem você sabemos as benesses e tudo que Deus tem preparado para nós. Então é nessa ordem de grandeza que Jesus, ou nesta parábola, Jesus diz da importância de eu e você sermos fiel no pouco, para Ele nos colocar no muito. Aqui, amados, longe de falarmos das questões financeiras, embora o próprio texto nos traz a referência de bancos ou banqueiros, mas esta parábola está inserida numa sequência de parábolas onde Jesus fala do reino de Deus, da sua importância e da importância que eu e você devemos dar para agir conforme
não só a vontade dele, mas utilizando os dons e talentos que ele entrega para mim e para você. Por mais que muitas vezes nós olhamos para o lado, quando dizemos de dons e talentos, e falamos, Senhor, envia outro, manda outro em meu lugar, como muitos heróis e heroínas da fé fizeram, falando das suas limitações ou dificuldades, mas mesmo assim, Deus os usando, para mim e para você, eu e você, devemos exercer os nossos dons e talentos em fidelidade e obediência a Deus. Vivemos então, meu irmão e minha irmã, em uma época marcada por instabilidade e individualismo. O mundo celebra muitas vezes a independência, a busca por resultados rápidos e a valorização do eu acima de tudo. As pessoas frequentemente questionam compromissos duradouros, preferindo seguir suas próprias vontades, ao invés de se submeterem a padrões maiores ou a um propósito divino. Nesse cenário, conceitos como fidelidade e obediência, meu irmão e minha irmã, parecem antiquados ou, para muitos, irrelevantes. Contudo, é exatamente nesse contexto que a mensagem de Mateus 25, 21 se torna ainda mais poderosa e necessária para os dias de hoje. A fidelidade e a obediência, meu irmão e minha irmã, são pilares da vida cristã que nos diferenciam e nos conectam à vontade de Deus. Então, se eu e você queremos ter um ano ou bênçãos para um novo ano, sem dúvida nenhuma passa por sermos fiéis e obedientes ao nosso Deus. Como falamos pela manhã, como cristãos somos chamados a ser luz em um mundo de escuridão. E isso se manifesta na capacidade ou na nossa capacidade de sermos fiéis no que Deus nos confiou e obedientes ao que Ele nos ordena. A própria presbítera Lilian, em uma de suas falas na hora do louvor, falou da mordomia, de eu e você cuidarmos daquilo que Deus nos concede. E como nós falamos pela manhã, nos concede enquanto algo mais amplo, não só financeiramente, mas os dons e talentos daquilo que eu e você sabemos fazer ou fomos inspirados por Deus a fazer. A fidelidade no trabalho, na família, na igreja e no nosso relacionamento com Deus é o que reflete nossa confiança no caráter divino. Por outro lado também, meu irmão e minha irmã, a obediência demonstra que reconhecemos sua soberania e estamos dispostos a segui-lo, mesmo quando não entendemos completamente os seus caminhos. Hoje, então, enquanto iremos refletir sobre esta parábola, somos desafiados a olhar as nossas vidas e avaliarmos: estamos vivendo com fidelidade e obediência àquilo que Deus nos chamou? Será que temos cumprido nossa missão com diligência ou estamos sendo influenciados por um mundo que prefere atalhos e superficialidade? A fidelidade e a obediência não são apenas virtudes do passado. Elas são a base para uma vida cristã significativa e, sobretudo, para ouvir do Senhor aquelas palavras tão desejadas: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu não sei se eu dividi com os irmãos aqui essa questão, mas em outros lugares eu pude falar que há duas frases que eu espero muito, se Deus assim permitir, ouvir dele. Uma delas é: paz seja convosco. Naquela passagem onde os apóstolos ali estão, os discípulos, antes de virarem apóstolos, estão com medo, temendo por suas vidas, Cristo crucificado, o mundo deles de ponta cabeça e eles trancados ali numa casa. Então eles ouvem a voz do Senhor dizendo: paz seja convosco. E a outra frase, e aí eu imagino, o quanto o coração e mente daqueles discípulos, depois apóstolos, foram inundados de fato da paz de Deus e a tranquilidade de ouvir a voz do Mestre e ter ali um momento novamente com Ele. É ali também que Cristo mostra suas marcas a Tomé, que ainda incrédulo falava: será que é ou não é? E a outra frase é essa, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. No momento dessa primeira parte, então, que eu quero trabalhar com os irmãos, a fidelidade como um fundamento do relacionamento com Deus.
A primeira coisa, meu irmão e minha irmã, que o texto destaca é o caráter do servo. Cristo, em sua parábola, ele diz que o servo é chamado de bom e fiel. Estes atributos, meus irmãos e irmãs, não se referem à perfeição, mas a uma atitude consistente de obediência e dedicação ao Senhor. Muitas vezes vivemos num mundo onde é buscado a perfeição a qualquer custo. Não que eu e você não devemos buscar essa perfeição, mas sermos bons e fiéis, segundo o olhar de Cristo, é termos essa atitude consistente de obediência e dedicação ao nosso Deus. Bom, então aqui, meu irmão e minha irmã, a bondade aqui reflete um coração alinhado à vontade do Senhor, como temos trabalhado nessa série de sermões. O servo é bom porque reconhece que tudo o que possui, e aí a questão da mordomia, pertence a Deus. Ele não age por ganância, orgulho ou negligência, mas com humildade e gratidão. Os 2 servos, então, que receberam 5 e 2 talentos, recebendo aquilo que não era deles, foram justamente por temor ao Senhor, e o temor não por medo, mas para desenvolver aquelas habilidades que lhes foram dadas, eles multiplicaram os seus talentos. E fidelidade, ou fiel no texto, como lemos, implica na constância, compromisso e responsabilidade. Tudo na nossa vida, meu irmão e minha irmã, quer seja nas coisas de Deus, ou no nosso dia a dia e no cotidiano, como estamos, e já em outros momentos falamos também, requer esse compromisso, responsabilidade e constância. É assim que eu e você caminhamos ou devemos caminhar com Cristo Jesus e na sua santa presença. Este servo, então, ele não é medido pela quantidade dos talentos, mas pela diligência em multiplicá-los. E aqui é muito importante nós fazermos essa observação, porque no primeiro momento, pelo olhar humano, nós já achamos que há uma predileção de Deus por um ou por outro, ou na parábola por aquele servo, onde um recebe 5, o outro 2 e o outro 1. No nosso olhar humano, por que fulano recebeu 5, o outro 2 e eu 1? Mas a questão, meu irmão e minha irmã, não é na quantidade dos talentos, mas na diligência em multiplicá-los. O que temos feito com os nossos dons e talentos e com aquilo que Deus nos capacita a fazermos. Quer seja no tocar instrumentos e na habilidade musical, quer seja na pregação da palavra ou no cuidado com o próximo, há tantos ministérios na nossa igreja e no nosso dia a dia enquanto servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Muitas vezes, e corrobora muito o texto que o nosso irmão presbítero João Marcos trouxe, e que tudo que façamos como se fosse para o Senhor, porque muitas vezes nós estamos na caminhada fazendo, olhamos para o lado e vemos ali, não tanta gente do lado, ou sempre duvidando, ou será que vai ser? Como nós pudemos falar pela manhã, olhando para outros celeiros, nossa, lá tem tanta gente, aqui nem tanto. Mas depois eu vou dividir uma história com os irmãos, onde se nós, como disse o presbítero Marcos, fazemos as coisas como se fosse para Deus, há impacto na vida daqueles que são alcançados. Há impacto na minha e na tua vida, porque é o agir e o mover de Deus nas nossas ações e não por nós mesmos. Em nossa vida, então, como aplicação prática, meu irmão e minha irmã, o chamado de Deus é para que sejamos servos fiéis no que fazemos. Não importa se somos líderes de grandes ministérios ou cuidamos de pequenas responsabilidades no dia a dia. O que importa é a fidelidade em cumprir a vontade de Deus. Definindo, então, a natureza da fidelidade, fidelidade é a qualidade de ser digno de confiança e permanecer firmes em seus compromissos, independentemente das circunstâncias. Nesse contexto em que lemos, tem 2 aspectos. A fidelidade de Deus, como podemos ver em Lamentações 3, 22 e 23, como Deus sendo a fonte de toda a fidelidade. Se eu e você podemos nos considerar
né? Fiel é porque Deus foi fiel conosco primeiramente. E é a partir desse caráter que nós refletimos de Deus é que nós exercemos esta fidelidade. Deus se mostra fiel às suas promessas para conosco. Também podemos ver a fidelidade, enquanto nós cristãos, como resposta, como acabei de dizer, à fidelidade de Deus. Ela reflete o nosso compromisso com Ele e a nossa confiança no caráter de Deus. João Calvino vai dizer então que a fidelidade, mesmo em pequenas coisas, é agradável a Deus, porque é prova de que nosso coração está rendido a Ele. Quando eu e você colocamos os nossos corações, as nossas mentes, única e exclusivamente no Senhor, não importa se Deus nos deu 5, 2 ou 1 talento, há a multiplicação, porque a nossa fidelidade a Ele e a confirmação das promessas de Deus nas nossas vidas vão fazer com que haja essa multiplicação. O Senhor Jesus então destaca que o servo foi fiel no pouco, demonstrando que Deus não avalia pela grandeza dos resultados, mas pela diligência em administrar o que nos foi dado. A fidelidade no pouco inclui sermos íntegros em nossas pequenas decisões e pudermos trabalhar pela manhã a questão de grandes ou tomada de grandes decisões. Demonstrarmos também constância nas tarefas diárias. Tudo na nossa vida, meu irmão e minha irmã, e vocês estão já dominando isso, sem dúvida nenhuma, porque muitos são até mais experientes do que eu. Tudo nas nossas vidas acontece com essa constância, com essa determinação, com a vontade de nós caminharmos com Deus. Nada é da noite para o dia, nada é num estalar dos dedos ou nada cai do céu. Constância nas tarefas diárias, nas orações, na meditação na palavra, no louvor, nas nossas interações no dia a dia, no nosso trabalho secular. E também, quando falamos de fidelidade no pouco, valorizarmos as oportunidades, mesmo que pareçam insignificantes. Davi, num exemplo prático, antes de se tornar rei, foi fiel como pastor de ovelhas. Sua dedicação em proteger o rebanho, como podemos ver em 1 Samuel 17, de 34 a 36, demonstrou o seu caráter fiel. Mesmo uma tarefa considerada simples, essa fidelidade preparou-o para liderar a nação de Israel. Aplicando, meu irmão e minha irmã, Deus nos chama a sermos fiéis em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, na família, na igreja e em nossa devoção pessoal. A pergunta é, temos sido fiéis no pouco que Ele nos confiou? A maneira como administramos pequenas responsabilidades é um reflexo do nosso coração. Seguindo aqui no ponto 2, para não nos alongarmos muito, a obediência como expressão prática desta fidelidade que eu e você devemos ter ao Senhor. Obediência, então, como submissão à vontade de Deus. A obediência é o ato de se submeter à autoridade de Deus e seguir. Porque nós vamos ver lá na frente que obedecer pela metade não é a mesma coisa que obedecer na sua totalidade. Enquanto a fidelidade está relacionada ao compromisso, a obediência é essa manifestação prática. Exemplo, então, de obediência bíblica, entre tantas outras, Abraão é um exemplo notável, meu irmão e minha irmã, de obediência. Quando Deus o chamou para sacrificar Isaque, ele respondeu sem hesitação, como vemos em Gênesis 22, de 1 a 19. Sua obediência revelou sua confiança no plano de Deus, ou melhor, sua obediência revelou sua plena confiança em Deus, mesmo quando a ordem parecia ilógica ou dolorosa. E como falamos há pouco, obediência parcial não é obediência verdadeira. Em 1 Samuel 15, nós podemos ver o caso de Saul, que desobedeceu parcialmente a ordem de Deus a poupar o melhor do gado dos amalequitas. A ordem era para exterminar tudo. Ele, no famoso, entre aspas, jeitinho brasileiro, falou, não, deixa eu fazer do meu jeito aqui, ou obedecer parte do que Deus está mandando, porque eu posso me beneficiar com essa outra parte que eu não estou obedecendo a Deus, mas irei fazer a minha vontade. Essa meia obediência foi considerada rebelião por Deus e custou não só o trono,
mas a paz e tudo o mais que vinha com ele estar na presença de Deus. Obediência, meu irmão e minha irmã, como fruto do amor. Jesus ensinou a nós: se me amais, guardareis os meus mandamentos, como está em João 14:15. A verdadeira obediência não é motivada pelo medo ou pelo dever, mas pelo amor. Um coração que ama a Deus naturalmente buscará obedecer a Ele. Aplicando isso na minha e na tua vida, meu irmão e minha irmã, a obediência a Deus é evidenciada em como tratamos suas instruções em nossa vida, como nós ouvimos a voz de Deus e praticamos a sua vontade e o seu querer em nossa vida. Estamos dispostos a obedecer mesmo quando é difícil ou não entendemos completamente os seus planos? Obediência prática inclui sermos honestos em situações difíceis. Quantos não são os exemplos bíblicos? E Jonas, quando nós falamos no domingo passado, pela manhã, que obedecendo em parte, porque Deus falou para ir, mas mandou ir para Nínive e ele vai para Tarsis, né? Então ele deveria ter sido honesto nessa situação difícil, mas esperou lançar em sorte todo aquele passo que nós já falamos para identificarem ele como problema e ser jogado ao mar. Perdoar quando nos sentimos injustiçados. E priorizar, meu irmão e minha irmã, o tempo com Deus em um mundo tão ocupado. Assim como para um filho e uma filha, é importantíssimo ouvirmos a voz dos nossos pais, e não só ouvir, mas reconhecer e praticar esses ensinamentos. Deus, na mesma medida, quer e fala conosco para que nós façamos aquilo que Ele nos pede ou que façamos a sua vontade. Então, priorizarmos esse tempo com Deus, mesmo no nosso dia a dia corrido, é importantíssimo para ouvirmos a sua voz. E por fim, amados, essa conexão então entre fidelidade e obediência. Fidelidade sem obediência é incompleta. Ela não leva, ou melhor, a fidelidade que não leva a obediência prática é vazia. Não adianta falarmos que somos fiéis a Deus, se não obedecemos aquilo que Ele nos orienta e determina. Um servo fiel não apenas aceita o compromisso com seu Senhor, mas também executa suas ordens com zelo, como foram os dois que multiplicaram os seus talentos. O de 5 multiplicou para mais 5 e o de 2 com mais 2. Obediência sem fidelidade, meu irmão e minha irmã, ela também é superficial. Ou seja, por outro lado, a obediência sem fidelidade é superficial e baseada em formalismos. Podemos ver muito com os escribas e fariseus na época. De fato, eram fiéis à religião, mas o formalismo e a superficialidade era notório. Como falamos pela manhã, era o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ela pode então levar à hipocrisia, como visto nos fariseus, que cumpriam a lei exatamente, mas não tinham um coração verdadeiramente comprometido com Deus. E aí eu lembro da conversa de Jesus com Nicodemos, onde ele fala: tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Imagina o quão duro foi para Nicodemos ouvir aquilo. Cristo é o modelo perfeito, meu irmão e minha irmã, de fidelidade e obediência. Ele foi fiel à missão dada por Deus e obedeceu até a morte de cruz. Sua fidelidade e obediência abriram o caminho para a nossa salvação. Nossa fidelidade a Deus deve ser expressa em obediência prática, meu irmão e minha irmã. Quando somos fiéis em nosso compromisso com Ele, nossa obediência flui naturalmente como um reflexo de nossa confiança e amor. E para fecharmos e concluirmos, irmãos, quais então são as recompensas dessa fidelidade e obediência? Primeiro, o texto vai nos dizer, participação no gozo do Senhor, ou seja, essa é uma referência à comunhão eterna com Deus, que é a maior alegria do cristão. O gozo do Senhor simboliza o prazer que Deus tem em nos abençoar enquanto servos fiéis. É uma alegria mútua, o servo se alegra por estar na presença do seu Senhor e o Senhor se alegra em recompensar a nossa fidelidade. Mais do que riquezas ou reconhecimento humano, meu irmão e minha irmã,
Estamos falando da verdadeira recompensa, que é estar com Cristo e participar da sua glória. Como falamos pela manhã também, muitos procuram a Deus e a igreja buscando bens materiais, buscando a melhora da sua situação e do seu status enquanto seres humanos, as riquezas, os poderes, os bens. Mas para mim e para você, isso jamais nos é negado, mas o meu e o teu coração deve estar e saber que a verdadeira recompensa é estar com Cristo e participar da sua glória. Salomão, no final de sua vida, vai dizer que tudo o que ele teve foi vaidade. Nos últimos dias, vai entender que a melhor recompensa é estar com Deus e não em todos os carros, cavalos e poder e glória que ele tinha. Mas também podemos ver aqui que a recompensa da fidelidade e obediência é maior responsabilidade no reino. O servo fiel é colocado sobre o muito, isso aponta para um privilégio, sim, de servir ainda mais no reino de Deus, tanto na terra quanto na eternidade. O texto vai dizer, que ao que foi dado, ainda será dado ainda mais se for fiel, mas o que não foi, até o que lhe foi dado, será tirado. E motivação, então, para a fidelidade e obediência, meu irmão? Não buscamos ser fiéis e obedientes para merecer a recompensa, mas porque já recebemos a graça de Deus. A certeza de que um dia entraremos no gozo do Senhor nos motiva a perseverar, mesmo em meio às dificuldades. Que possamos, amados, sermos fiéis e obedientes, em resposta ao caráter do nosso Deus imutável e digno de confiança, manifestando de forma prática essa fidelidade como reflexo de amor que temos pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa disposição em seguir sua vontade. Fidelidade e obediência na maneira como usamos os nossos dons e talentos. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite, complete no coração de cada irmão ou cada irmã aquilo que porventura eu não consegui fazer, mas que ao encerrar essa série de mensagens, possamos caminhar em sabedoria, entregar tudo e confiar ao nosso Deus, vivermos o shalom dele nas nossas vidas com fidelidade e obediência. Que Deus assim nos abençoe nesta noite.